Bendizemos o teu nome, Deus, porque a tua graça nos alcançou. Estávamos nós perdidos. O Senhor nos arrancou com mão forte do charco de luto, do lamaçal do pecado, e colocou nossos pés sobre a rocha. Deus, nós queremos nesta manhã te agradecer pela obra redentora de Cristo Jesus realizada ali na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, porque na nossa condição estávamos perdidos eternamente. Não havia esperança para nós, mas o teu amor foi tão grande, tão infinito, que nos alcançou estando nós ainda arraigados no pecado, como inimigos do Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, por essa bondade, por essa misericórdia que nos alcançou. Queremos tributar a ti, Senhor, louvores, adoração. Queremos te amar, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa nossas falhas. Senhor, dai-nos a cada dia um coração quebrantado, contrito, coração humilhado diante da tua presença, coração reto, puro, coração que te agrada. Ó Deus, abençoa a tua igreja aqui reunida nesta manhã. Abençoa o teu povo, Deus. Ó Senhor, ensina-nos a vivenciar o teu propósito. Afasta do nosso coração, Deus, todo desvio de conduta, tudo aquilo que nos tira, Senhor, do que é essencial, tudo que nos faz errar o alvo, o propósito. Ó Deus, no nome de Jesus, Espírito Santo, guia-nos na verdade. Que os nossos pés possam trilhar, Senhor, plenamente teu propósito, teu querer. Assim nós te agradecemos, Deus, por esta manhã, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados, esta manhã que estamos aqui reunidos para participar da ceia do Senhor. Cada ceia é uma oportunidade que nós temos, irmãos, de crescer, de analisar. E eu tenho repetidas vezes dito para a igreja: se eu não posso ceiar com meus irmãos imperfeitos, como eu vou poder ceiar naquele grande dia? Se uma pessoa se sente assim: pastor, eu não posso participar da ceia, eu tenho algo pendente. Queridos, tem que ligar o alerta. Mas não é alerta amarelo, não, é alerta vermelho. Tem que parar tudo. Porque tudo de mais importante que nós temos, irmãos, é a eternidade. Eu não posso protelar, eu não posso esperar. Eu sempre costumava dizer lá em Vitória: se você não tem certeza da sua salvação, não durma, porque pode ser que seus olhos não se abram. Como você coloca a sua cabeça no travesseiro e vai fechar os olhos e dormir, se você não pode abrir, você poderá não abri-lo mais nessa terra. E o que será na eternidade? Nós, como igreja, precisamos sempre, irmãos, estar reavaliando, revendo nossa vida, revendo os nossos conceitos. Eu estava aqui a procurar, tentando achar sobre um autor chamado Sami Tipton. Eu li pelo menos 2 livros dele que me marcou desde a minha juventude. E essa manhã chuvosa me fez me lembrar. Não me lembro, eu li um livro dele chamado Fator Oração e outro livro Coração Ardente. Mas o pastor Sami Tipton, ele foi um grande missionário. Um homem de Deus que marcou, ele já está no Senhor, viveu até os seus 88 anos de idade. Mas o Sami, ele escreve uma coisa que eu me lembro que na minha juventude isso mexeu muito com o meu interior. Porque o Sami, ele fala sobre, ele é um pastor americano, às vezes a frieza da igreja em relação às coisas eternas. E naquele momento de despertamento do tempo do ministério dele, a Europa, principalmente a Europa Oriental, estava sendo despertada por um avivamento de Deus. E ele foi fazer um período missionário. Mas os relatos que ele faz me fizeram refletir muito, porque ele disse, algumas vezes ele chegava no culto pela manhã, a frio,
de 10, 15 graus abaixo de zero, e encontrava igrejas cheias. Fome de Deus, sede de Deus. E ele dizia: eu me sentia cobrado, impulsionado a pregar com maior intensidade, a repartir, alimentar aqueles irmãos, porque algo que eles estavam fazendo eu não via na minha nação, no meu país. E uma outra coisa que ele diz, algumas igrejas que ele chegou, e ele disse que ele saiu dali tocado, porque não havia aquecedor, e pessoas enroladas em cobertores para participar do culto pela manhã. Amados, se queremos de fato vivenciar coisas tremendas de Deus, precisamos romper com o nosso comodismo. Eu não estou falando de você sacrificar a tua saúde, eu não estou falando de você colocar tudo a perder. Não, eu estou dizendo que nós precisamos dar um passo a mais de amor a Deus, de ternura por Deus. Porque só quando nós entendemos o significado da cruz, Ele deixou o seu trono de glória. Ele não se importou de vir morar entre os homens, mas Ele não escolheu o ápice dos palácios humanos. Foi para Nazaré. Viveu entre homens impiedosos. Viveu no meio daquilo que tinha de pior entre os homens. E por isso morreu numa cruz. Agora nós, como cristãos, precisamos reavaliar, rever como é que estamos vivendo, como é que estamos nos comportando ante essa tremenda graça que nos é oferecida e otorgada por Cristo Jesus. Nós estamos tendo um privilégio, irmãos. Eu já repetidas vezes disse aqui para os irmãos, e eu te aconselho, se você nunca leu a biografia do Richard Umbridge, é um pastor romeno, o livro dele chama-se Torturado por Amor a Cristo. Eu te aconselho como cristão, leia. Porque às vezes nós entendemos o cristianismo de uma maneira muito barata, muito rasa. Eu quero falar sobre isso hoje. Mas esse homem passou 14 anos em cadeias comunistas. Ele enfrentou o pior dos horrores da maldade humana. Existem coisas que eu parava de ler o livro para chorar e dizer: Deus, me ensina a ser cristão. Me ensina a te amar com essa intensidade. O comunismo, ele matou muitos cristãos. Hoje, às vezes vemos partidos comunistas espalhados pelo mundo afora, e alguns cristãos até mesmo fazendo defesa disso. Não sabem a noção do quão danoso. O quão danoso foi esse regime de destruição da igreja. E Richard Umbridge foi um elemento que ele narra nos seus livros, a tortura. Entenda, a intenção não era matar. É o que ele diz. Eles iam no sofrimento até o ápice. E quando percebia que já não aguentava-se mais, aí entrava toda uma equipe médica, de remédios, de coisas todas e tal. Está estabilizado. Pode voltar à tortura. Por isso muitos não aguentavam. Pensavam até em tirar a vida. Tamanho desse ciclo de sofrimento. E nós, irmãos, temos esse privilégio de estar aqui em um país livre, onde podemos cultuar. O Brasil é livre para cultuar. Nós precisamos amar mais a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Rever as nossas prioridades. Eu tenho insistido, às vezes, dito com os irmãos: amados, uma coisa é o que nós cultuamos aqui. Essa porta para fora é você e Deus, é só você e Ele. Não tem câmera de... Não tem... a televisão faz aqueles sistemas, né? Onde todo mundo fica enclausurado, sendo vigiado. Você não tem isso. Não tem os olhos do pastor, não tem os olhos dos obreiros. Mas tem os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor nos acompanham, irmãos, no nosso trabalho, na nossa escola. Os olhos do Senhor nos acompanham nas nossas conversas, no nosso diálogo. Os olhos do Senhor estão conosco. E onde que Deus sonda, irmãos, é aqui dentro. É aqui dentro. É dentro do teu coração. E Deus está à procura de homens, mulheres, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Que viva intensamente o reino do Senhor. Eu quero te convidar para se colocar de pé. E nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 7. A partir do verso 24. Diz assim a palavra: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Podeis assentar, queridos. Repetidas vezes eu tenho dito aqui, irmãos, e isso não é chavão. Deus nos ama. Nos ama com um amor incomensurável e infinito. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você viva uma vida aquém do propósito dele. Quem vai definir o termômetro da sua fé é você mesmo. Eu posso comparar e dizer: há uma lareira de Deus acesa. Imagine que você tem uma grande casa e você acende uma lareira na sala. Só vai ficar frio quem escolher ficar longe da lareira. E assim somos nós. Deus é fogo que aquece o nosso coração, aquece a nossa alma, aquece o nosso ser. Porém, todavia, somos nós que nos distanciamos, somos nós que nos afastamos, e por isso nossos corações se tornam frios, gélidos. Ficamos insensíveis. E muitas das vezes dizemos: Deus não está falando. Não, não é Deus que não está falando. Você que está me ouvindo aqui. Mas eu tenho convicção e certeza que quem está lá no Pingo Doce não consegue me ouvir. Quem está a distâncias daqui no shopping não vai me ouvir. Então, sou eu que não estou pregando? Não. São as pessoas que estão distantes da voz para ouvir. Deus não tem se calado, irmãos. Deus tem falado, e de muitas maneiras, de muitas formas, de muitos métodos. O grande problema é que as pessoas não estão perto de Deus para ouvi-lo. As pessoas não estão querendo ouvir aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está falando. E Deus está trazendo para nós o despertamento. Eu quero hoje analisar com os irmãos alguns pontos dessa parábola, porque eu considero ela muito forte, porque ela fala de um confronto específico, porque ela aponta para o final, ela aponta lá para frente. E eu e você precisamos, irmãos, não viver sobre os resultados do agora. Sim, vivemos com o presente, mas tudo isso tem que apontar para o futuro, tem que nos mostrar lá na frente. Porque a pior decepção que vai ter para qualquer ser humano é chegar lá no grande dia e ter que ouvir uma sentença: a parte de mim, maldito, eu não te conheço. Irmãos, isso é pior do que o ímpio, porque o ímpio, ele escolheu viver sem Deus. O ímpio, ele escolheu não ter Jesus. Agora, aquele que caminha, que está na igreja, que tem uma fé professa, que tem caminhado com Deus, amados, esse não pode se perder. Quando olhamos para a palavra e quando o Senhor diz: mas Senhor, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, e o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. É inimaginável essa dor que não vai passar, vai durar a eternidade inteira. Por isso o Espírito Santo tem nos advertido: corrige o coração, conserta, não deixa para trás. Qualquer coisa, amados, em nós temos que sempre ter esse cuidado. Eu não vou ficar para trás. Você tem que decidir no seu coração: eu não vou ficar para trás. Haja o que houver, aconteça o que acontecer na minha volta, mas eu tenho um foco, eu tenho um alvo, e eu não vou permitir ser traído pelo meu coração, ser traído pelas circunstâncias. Uma outra feita, eu disse aqui para a igreja: o diabo não lança ninguém no inferno. Ninguém. As pessoas vão para o inferno por causa das suas decisões e por causa daquilo que elas escolhem. Deus também não lança no inferno. Somos nós que fazemos escolhas erradas. Eu quero analisar com a igreja esse texto através dos dois evangelistas. Mateus foi o texto que lemos, mas Lucas tem algumas coisas para acrescentar, e eu quero começar por Lucas, no capítulo 6, no verso 46.
Jesus, relatando essa parábola, o Espírito Santo, ele conduz Lucas para estar mostrando alguns outros pontos que Mateus não relatou. Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Por que chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? O senhorio de Cristo Jesus sobre a igreja, sobre a nossa vida, não é um jargão, não pode ser um provérbio na boca do crente. O senhorio de Cristo não é um status quo, tem que ser um estilo de vida. Senhorio de Deus, senhorio de Cristo. Cristo tem que ser Senhor no dia a dia. Ele tem que comandar nosso falar, tem que comandar a essência da nossa motivação. O que nos motiva? O que nos faz agir? O que me leva a me comportar dessa forma, dessa maneira? Tem que ser por causa do senhorio de Cristo. E o Senhor, ele confronta a multidão dizendo: por que vocês me chamam de Senhor? Se vocês não fazem o que eu digo. Tem uma outra versão que diz: se vocês não fazem o que eu mando, vocês não me podem chamar de Senhor. Imagine Jesus hoje virando para a igreja, para nós aqui, olhando nos nossos olhos e dizendo: por que você está me chamando de Senhor? Por que tu estás me chamando de Senhor? Porque Ele sabe exatamente se nós estamos obedecendo, se não estamos obedecendo, irmãos. Ele é aquele que perscruta o nosso interior, o nosso coração, o nosso ser. Ele sabe tudo sobre nós. Mas isso não tem que causar terror, irmãos. Tem que causar em nós alegria. Sabe por quê? Porque Ele sabe da nossa limitação. Um dos textos mais lindos que eu considero da Bíblia é o Salmo 103. Eu acho que é o verso 13 ou é o 14. Salmo 103, coloca aí. 13. Se não for o 13, é o 14. Não, 14. Olha o que diz o salmista. Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra que são pó. Deus não te cobra além do que você pode dar. Ele sabe que você é fraco, Ele sabe que você é falho. Ele sabe que você é pó. Deus não nos cobra, irmãos, além daquilo que nós podemos dar a Ele. Então, o fato de Deus prescrutar o nosso interior tem que trazer para nós alívio. Porque Ele conhece a tua limitação. O que Ele não quer é acomodação da sua parte. Ele quer que você tenha sempre essa postura: eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu quero viver viradas na minha vida. Eu não estou acomodado no meu estilo de viver, no meu jeito de ser. Eu quero agradar a Deus acima de todas as coisas. Verso 47, de Lucas, capítulo 6. Voltando para o texto. Aí Jesus, nessa parábola, ele vai dizer: qualquer que venha a mim, geral, não é grupo específico. A palavra não é para pastores, não é para líderes, não é para um departamento, é para todos. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí então ele vai montar duas estruturas da parábola. E nessa manhã, eu e você estamos numa ou estamos na outra estrutura. Mas só tem uma que nos faz crescer em Deus. Se você está na estrutura errada, é hora de mudar. E se for preciso, tenha coragem de dizer: Deus, passa a patrola, derruba tudo, começa tudo de novo, mas eu quero começar do jeito certo. Vira para mim o verso 48. Veja bem, Jesus aqui, ele mexe em um ponto, irmãos, que por isso que essa parábola narrada por Lucas, eu acho que dá uma ênfase muito maior sobre o nosso viver diário com Cristo. Ele diz que o homem prudente, ele é semelhante ao homem que edificou uma casa. Mateus já fala diretamente sobre a rocha, que está estampada, que está visível. Lucas não. Lucas está falando de um terreno que a rocha não está visível. A rocha está lá embaixo. E ele diz: olha, o que esse homem fez. Ele chega no terreno e observa. Tem terra, tem entulho, tem areia.
Não dá para construir em cima de areia, de entulhos. Não dá para construir sobre essa base instável. E o que ele decide? Eu vou retirar tudo isso. Eu vou cavar. E é interessante que Lucas diz que ele cavou e abriu como? Bem fundo. Eu não sei se é King James que diz assim, cavou profunda vala, que dá o mesmo. Mas eu quero ressaltar esse ponto para você. Também é cavou fundo, mas tem uma outra versão que fala assim, cavou profunda vala. Mas o que significa isso, pastor? Por que o senhor está insistindo nisso? É que isso dá trabalho. É muito mais rápido, irmãos, é muito mais simples. Se você quer ter um abrigo, ter um local onde todos estão dizendo, olha, ele fez, tem uma obra realizada. É muito mais fácil, você pega ali os blocos, chega no terreno, já coloca tudo, começa a montar aí. Rapidinho, meter uma tinta, tá pintado, tá lindo, tá bonito, tá maravilhoso. Todo mundo diz, olha, ele fez. Que obra maravilhosa, que coisa. Sim, obrigado. É o meio do século 21, sim. Mas o que esse homem faz? E aqui entra, eu vou explicando e vou aplicando. Não dá para nós vivermos, irmão, pensando no que as pessoas vão achar. O Ed é lá do Espírito Santo. Yuri, nós temos aqui os nossos capixabas, né? O Edson. Mas lá nós tivemos muitos prédios que são edificados. Eu trabalhei na área, eu tinha uma empresa e lidava com construção civil. Escuta uma coisa, às vezes passávamos em terreno. Durante 2, 3 meses, um maquinário todo estabelecido e você não via nada, sabe por quê? É o chamado batistaca. O dia inteiro, de 7 da manhã até 5 da tarde. Ali eram as estacas de ferro que eram colocadas. Às vezes 2, 3 meses, só batendo estaca. Do ponto de vista, o que está se fazendo, gente? Não se levantou uma lajota, não se pregou um prego. Aquilo dali é para o edifício. 20, 30 andares que vai ser construído. Para isso tinha que bater estaca. Tinha que ir até encontrar sólidos rígidos. Era preciso encontrar um solo que fosse de fato estável, estabilizado. Qual é o problema que nós temos hoje, irmãos? E eu digo isso com muito temor e tremor. Porque nós precisamos nos reavaliar. Sabe como queremos construir? Queremos construir sem arrancar de nós os entulhos do nosso eu, dos nossos pecadinhos, das nossas coisinhas, dos nossos segredinhos, das coisinhas nossas. Irmãos, entenda. Quem define a entrada do céu não é o pastor, não é você, não é a igreja, não é a convenção. Quem define a entrada do céu é o dono do céu. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. É algo que está lá na porta, está estampado, não entra. Proibido a entrada sem santificação. Se eu não resolver tirar os entulhos da minha vida, eu não entro lá. Eu não posso considerar, mas fulano me vê como uma bênção. Pessoas estão aplaudindo. Eu estou recebendo like disso, daquilo outro. Queridos, quem vai avaliar no final é Deus, é Ele. Será desesperador. Digo com temor e tremor. Quantas pessoas que chegarão naquele dia, líderes, pastores, até mesmo de grandes igrejas, que verão pessoas simples, que não sabem ler, que não sabem escrever, mas que temeram a Deus, que viveram a vida com Deus, adentrar os portais celestiais, triunfantes. E esses, aplaudidos por nós, com status quo de grandes gospels, ficarão de fora e serão banidos da presença do Senhor. Por quê? Porque achavam que podiam mudar o estatuto de Deus, de como entrar lá. Ninguém mexe, irmãos. Não tem promoção no reino de Deus.
não tem desconto. Não tem Black Friday. Sempre final do ano, né? Fazem, né? Expressei errado? É isso mesmo? Então me ajuda. Black Friday. Black. Ok. Deu trava-língua. Escuta. Todo final de ano tem lá as promoções. Aí o que se faz? Não vou comprar geladeira agora. Não vou comprar. Eu vou esperar esse período de promoção e vou comprar. Escuta. Nunca terá esse dia no reino de Deus. Não tem desconto. A renúncia é para todos. A abnegação é para todos. Coloca Lucas 14:33. Isso, irmãos, é padrão lá. Há 2000 anos atrás e continua aqui hoje. Todo aquele que não renuncia, tudo. Não é algumas coisas. Não é aquilo que eu considero que eu tenho que abrir mão, não. Quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas o que acontece, irmãos? Nós estamos escolhendo o que eu renuncio. E se eu abro mão? Isso não. Não precisa, pastor. Não precisa. Quem é que determina o que precisa e o que não precisa, irmãos? Tem que ser a palavra, tem que ser Deus. Eu tenho que trocar o comando aqui dentro. Tem um autor, Cruzada Estudantil para Cristo. E ele fez um slogan que é muito legal. E ele mostra que todo o coração do homem tem um trono e tem uma cruz. E de maneira muito simples ele explica como é que funciona isso. E ele diz da seguinte forma: você vai estar em algum lugar, ou na cruz, ou no trono. Não tem como estar nos dois lugares. E como é que funciona isso? No nosso coração. Todo ser humano nasce aqui, ó, em um trono. Onde está Jesus? Jesus está na cruz, está morto para ele. Quando ele entende o senhorio de Cristo, ele troca de lugar. Jesus vem para o trono. Ele vai para a cruz. Ele faz morrer a sua vontade, ele faz morrer o seu querer. Ele está crucificado com Cristo. Quem comanda é Jesus. Quem está no trono é Jesus. Só que o grande problema é essa inversão. Tem dia que eu acordo, eu não quero mais Jesus no trono. Eu não quero mais ficar na cruz. Aí eu desço na cruz, eu quero ir para o trono. Só tem um problema. Se Jesus voltar, quando você está num trono que não deveria ser seu, você fica para trás. Pastor, mas o crente não perde a salvação. Vai, brinca com isso. Vai, acredita nos teólogos. Porque lá naquele dia não adianta nós dizermos, mas o teólogo fulano de tal disse, Deus, que não poderia perder a salvação. Mas os livros estavam dizendo que uma vez salvo, salvo toda a vida. Ei, nós não vamos entrar no céu por aquilo que teólogo A, B, C, D definiu. Nós vamos entrar no céu embasado na palavra. É na palavra. Eu não posso argumentar contra coisas que estão explícitas na palavra. Vou voltar para Lucas 6:48. 48. Ele quis edificar uma casa. E a Bíblia está dizendo aqui que a primeira coisa que ele fez foi cavar essa vala profunda para pôr os alicerces. E eu quero insistir com você nesta manhã. Eu não sei como a sua casa está construída. Eu não sei como é que foi o início da tua fé. Mas eu quero dizer para você que o processo de salvação tem a ver com início, tem a ver com o meio e tem a ver com o fim. Não adianta começar certo e terminar errado. Mas também não adianta começar errado, pensando que as coisas vão se corrigir com o tempo. Irmãos, coração não se corrige com o tempo. Ou a gente tem coragem de arrancar os entulhos aqui de dentro, ou você vai morrer perdido. Nós temos que ter ousadia de olhar no espelho e dizer, Samuel, você precisa mudar. Eu tenho que olhar no espelho e dizer, se você não transformar o teu coração, você não vai viver a vida eterna. Porque não adianta, irmãos, fulano, beltrano apontar e eu dizer, não, que é isso? Eu sei o que vivo, eu não preciso. Se não houver ousadia,
e arrancar a nossa própria maquiagem. E nos enxergarmos de cara lavada. E ali diante do espelho que é a palavra. E enxergarmos, eu preciso de mudança. Eu não vou perder o céu por causa de capricho do meu coração. Eu não vou perder o céu por teimosia. Eu não vou perder o céu porque eu queria viver do meu jeito, da minha maneira. Se você não cavou, hoje Deus está dizendo para você, é hora de abrir uma vala profunda na tua vida e começar a cavar em você. Pega todas as coisas em que pela qual são entulhos que você acumulou no decorrer da vida. Arranca, irmão, joga fora. Se precisar perdoar, perdoa. Arranca o rancor, arranca a mágoa, arranca ressentimento, arranca coisinhas secretas do coração. Não dá para viver com vida dúbia. Eu digo com muita seriedade e temor de Deus. Estamos numa era digital. O que você vê e assiste nisso daqui está registrado lá em cima. O que você conversa aqui está registrado lá em cima. Eu tenho 31 anos de casado. Tivemos aqui um encontro de casais na sexta-feira. E eu volto a afirmar para a igreja. Eu não preciso que a minha esposa me vigie para saber o que eu estou olhando. Eu não preciso que a minha esposa olhe para mim. Queridos, entenda uma coisa. Eu tenho autonomia. Eu tenho livre-arbítrio. Mas se eu usar isso aqui de maneira errada, quem está indo para o inferno sou eu. E esse tempo é muito fácil. Tem um livro que chama-se Um Clique para o Inferno. E é verdade. Tem muita gente por causa de um clique está indo para o inferno. A quantidade de sites pornográficos que estão disponíveis. A quantidade de promiscuidade, de lascívia. Está tudo disponível. Quem tem que fazer a escolha é você, somos nós. É você que faz a escolha. Esses entulhos, se não forem arrancados, você está em solo instável. Pastor, é só uma conversinha. Pastor, é só uma olhadinha. Pastor, cuidado. Cuidado com esses entulhos que fica entre você e a rocha. Nada pode estar entre eu e Cristo. Se tem alguma coisa, eu tenho que arrancar, eu tenho que limpar, eu tenho que cavar, eu tenho que arrancar. Quando Isaac, ele foi viver a sua vida com Rebeca. E ele teve que lidar com os problemas dos poços que seu pai havia cavado. Diz a Bíblia que ele chegou em alguns locais que outrora jorrou águas límpidas, limpa, agradável. Mas quando ele chegou lá, os filisteus havia entulhado pedras, terra, lixo. E qual foi a postura de Isaac? Limpar tudo isso. Eu vou tirar. Dá trabalho. Não é tão simples. Hoje nós temos muitas máquinas, irmãos. Mas no tempo antigo, o sistema era bruto. É outro. E Isaac resolve o quê? Vou limpar. Eu sei que lá embaixo tem água. Só preciso tirar o entulho. E ele cavou. E diz a Bíblia, e achou águas límpidas. As águas de Deus estão aí. A rocha está aí embaixo. Você só precisa cavar. Você tem que ter ousadia, tem que ter coragem. Eu vou arrancar da minha vida todo obstáculo, toda barreira. Eu não vou viver aquém daquilo que eu propus, Senhor. Aí diz a Bíblia que ele cavou. Colocou os alicerces dele sobre a rocha. E diz a Bíblia que, vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não pôde abalá-la. Ela não foi abalada, pois havia sido bem construída. Estabilidade. Estabilidade espiritual. Maturidade espiritual. É o grito de Deus para a nossa geração. Não dá para ficar com caicai, irmãos. Paulo advertiu, aquele, portanto, que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Mas não dá para viver com caicai. Não dá para viver. Hoje eu estou crente, amanhã não estou. Hoje eu estou uma benção, amanhã eu já não estou. Hoje eu estou orando, amanhã eu estou xingando. Tem que ter estabilidade. Vai passar. Lucas, ele fala
das enchentes. Vou voltar para Mateus. Mateus capítulo 7. Mas Mateus ele fala, verso 25. Mateus ele diz sobre a chuva, rios e ventos. E se olharmos, irmãos, está dizendo que bateram com força contra essa casa que foi edificada sobre a rocha. Quando eu estou falando de você ter uma vida profunda em Deus, de limpar os entulhos, isso não significa que você não vai sofrer. Está dizendo que isso é preparação para não cair. Porque os ventos vão soprar, os rios vão se encher. O ímpeto vai vir contra você. Ninguém tem imunidade. Todos nós estaremos sujeitos a passar pelos ventos, pelas tempestades, pelas enchentes, pelas torrentes de água. Mas a diferença vai ser onde eu estou solidificado. Onde eu construí a minha casa. Vamos para o segundo. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado com um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Jesus está falando de um homem prudente. E Jesus ele então vai comparar com um homem insensato. O insensato é aquele que quer a coisa assim, ó, estalar de dedo. É muito imediato. Eu quero mostrar que eu estou bem. Então eu construo rápido a minha casa. Eu não estou preocupado com a minha base. Eu estou preocupado apenas em mostrar que eu já estou bem. Meu casamento está bem. Minha vida está bem. Minha vida profissional está bem. Então tudo vem numa rapidez muito grande. Mas eu não cavei. Eu não estou na rocha. Eu estou construindo sobre a areia. Escuta uma coisa. O fato de construirmos errado não nos levará a ser poupado de enfrentar os rios, as enchentes e os ventos. Eu disse e vou repetir para a igreja. Se tem uma coisa que você não pode aguardar nunca, o diabo nunca vai ter misericórdia de você. Os demônios nunca vão afrouxar e dizer, coitado, que pena, que dó, não. Quando estiver caindo, pode ter certeza, os golpes vão se intensificar ainda mais. Só tem regra, irmãos, é lá nesses ringues de luta profissional. Onde quando acerta o adversário ali, que ele está cambaleando, aí o juiz vem e aí, para. No mundo espiritual real, não. Você está cambaleando, não é para cair, é para te destruir. Quando você cambaleia, toma uma pancada, ele vai para cima de você para destruir a tua vida, para você nunca mais levantar. Por isso você precisa olhar e ter essa convicção. Está tudo bem hoje, glória a Deus. Está tudo tranquilo, pastor. Amém por isso. Mas é só uma questão de tempo. A tempestade vai vir. A tempestade vem, irmãos. Não dá para você achar que não vai pegar, só pega o lar do fulano, do beltrano, do ciclano. Vai pegar a tua casa também. Vai chegar até você. E a questão é que se você não estiver totalmente estável, você pode cair. Vamos voltar para o texto. Viramos o 27. A chuva. A mesma descrição para o prudente. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu. E a sua queda foi grande. Por quê? Tudo perdido, irmãos. Cada lajota, cada empenho, cada móvel, cada coisa que foi colocada ali dentro, perdeu tudo. O que adiantou aquela rapidez? O que adiantou apenas a aparência? Quando a casa caiu, perdeu-se absolutamente tudo. E isso aqui eu quero dizer e terminar esse sermão dizendo, isso aqui aponta para a eternidade. Essa queda grande, irmãos, está falando de eternidade. Se a nossa casa cair lá na eternidade, o que vai restar? O que vai sobrar? Não sobra nada. E outra coisa pior, no meio dos ventos e da tempestade, quando o insensato vê sua casa cair, ele vai fazer o quê? Não dá tempo de construir abrigo. Não dá mais para reconstruir. Ele está exposto à chuva,
ele está exposto à tempestade. O tempo dele consertar a casa não é na tempestade, era antes. No dia do juízo. Não dá para consertar mais nada. Porque o tempo nosso é agora, é hoje, é esse momento, irmãos. E a minha responsabilidade pastoral é dizer isso para você. Talvez você pense, mas o pastor é tão incisivo nisso. Toda ceia ele cobra, toda ceia ele fala. Eu falo isso por amor. Porque isso daí, tudo é para mim, irmãos. É o meu desafio. Eu sempre digo, toda manhã que eu levanto, eu digo, Deus, eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu permaneço em aliança contigo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu não posso abrir mão do céu. Então, quando eu digo para você, eu estou cobrando de mim mesmo. A glória que nos espera, a beleza que nos aguarda é infinita, é gloriosa. Vale a pena o sacrifício, vale a pena você abrir mão. Não dá, irmão, para você assumir o risco de chegar naquele dia, tua casa cair. Esse vai ser o retrato da eternidade. Aqueles que construíram sobre a rocha, sua casa permanece de pé. Aqueles que construíram sobre a areia, a tempestade vai levar. Só que lá não tem mais jeito. Lá não tem mais como. Voltamos para o texto para a gente encerrar. Versículo 28. Ao concluir, Jesus fez esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Não basta apenas nós nos empolgarmos nos cultos. Não basta apenas, irmãos, nós fazermos votos com Deus e dizer, Deus, eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Eu vou fazer. Não adianta eu admirar, irmãos, e dizer, é tremendo, é impactante, é glorioso. Se não mudar aqui dentro, tudo isso é inócuo e vazio. Tudo isso vai redundar em uma casa que vai cair. Sua casa não pode cair. A sua casa tem que estar sobre a rocha. Se coloque sobre os pés. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar contigo. Eu queria que você fizesse esse exame no teu coração. Essa análise no teu interior. Deus, quais são os entulhos que estão impedindo de eu crescer? Quais são as barreiras? Quais são as coisas que o Senhor está mandando eu cavar hoje? Eu não vou permitir que nada fique entre eu e ti. Eu vou arrancar tudo. Só que isso dá trabalho. Talvez não é coisa de um dia só. Talvez sejam coisas que vai levar tempo. Mas a determinação e a decisão do seu coração é que vai fazer a diferença. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus que nos sonda. Tu és o Deus que nos conhece. Tu és o Deus que nos ama, que nos ama, que nos ama. Senhor, nós não queremos ver a nossa casa cair. Por isso eu